Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 181. A base de David era um layout comum de 3 quartos e uma sala de estar, mas tinha o dobro do tamanho de um cômodo normal, abrangendo mais de 300 metros quadrados. Não só a sala de estar era espaçosa, mas os outros quartos também eram bastante espaçosos. Além de atualizar o nível da base, David nunca havia feito nenhuma melhoria na base antes. Ele não tinha materiais ideais e não sabia por onde começar. Agora, com a função de remodelação da base, esses problemas foram facilmente resolvidos. Entrando na base, David examinou tudo lá dentro. Com base em suas memórias de sua vida anterior, ele sabia que para uma base se tornar o santuário mais forte para os sobreviventes do apocalipse, precisava ter instalações funcionais além do abrigo básico. Exigia alojamentos, oficinas de remodelação, oficinas de armas e várias outras instalações. Só então a base poderia liberar seu potencial máximo no apocalipse. Depois de inspecionar cada cômodo, David abriu novamente o painel de reforma. Breve. Sua atenção foi atraída para a oficina de armas. Oficina de armas. Ajuda o anfitrião a remodelar armas e atualizar seu poder. Requer 10 artigos, 10 placas de liga de aço e 500 balas de calibre 5,56 mm. Ao ler a descrição, David decidiu iniciar este projeto de remodelação. Embora ele tivesse um número razoável de armas em seu sistema de armazém, elas eram em sua maioria convencionais e careciam de poder excepcional em comparação com as habilidades de um esper de nível 1 em combate. David acreditava que, se pudesse remodelá-los, eles sem dúvida se tornariam formidáveis máquinas de matar. Ele entendeu o princípio de que qualquer coisa do sistema seria de primeira qualidade. Então, pensando bem, o projeto da oficina de armas apareceu diante de seus olhos. Então, a voz do sistema veio mais uma vez. Jim. 10 artigos, 10 placas de liga de aço e 500 cartuchos de balas calibre 5,56 mm foram consumidos. A oficina de armas está em construção. De repente, o projeto anterior a David desapareceu, seguido pela dedução dos recursos correspondentes do armazém do sistema. Jim. A oficina de armas foi concluída. Logo, o som da conclusão da oficina de armas ecoou nos ouvidos de David. Ao mesmo tempo, um espaço separado apareceu num canto do quarto. David foi inspecioná-lo e encontrou não apenas uma máquina-ferramenta, mas também várias ferramentas que ele não sabia nomear penduradas nas paredes. Olhando para a oficina de armas, David acenou com a cabeça em aprovação e depois pegou uma 10 artigo. Remodele a águia do deserto. David gentilmente colocou a 10 artigo na máquina-ferramenta e disse baixinho. Assim que terminou de falar, ele viu uma aura branca girando em torno da 10 artigo. Sob a influência desta aura, a 10 artigo tremeu ligeiramente e logo a aura branca se dissipou, deixando um leve brilho na superfície da arma. Jim. O 10 artigo foi remodelado. Eu acho que você deveria dar uma olhada. A capacidade do carregador aumentou em 30 tiros, a velocidade de disparo da bala dobrou e um aumento de 10% na taxa de acerto crítico. Ao ouvir a voz do sistema, David segurou a 10 artigo remodelada nas mãos. Como esperado. Após as modificações na oficina de armas, o 10 artigo agora parecia consideravelmente mais leve e o carregador era mais proeminente. Apesar dessas mudanças, a arma não parecia nada pesada, mas exalava uma sensação de domínio. Fora da base. David apontou a 10 artigo para uma parede no estacionamento subterrâneo e puxou o gatilho.
A Desert Eagle emitiu uma nuvem de fumaça e produziu um grande estrondo. No momento em que a bala foi disparada, faíscas acenderam no cano e a bala disparou rapidamente em direção à parede em velocidade supersônica. Num piscar de olhos, a bala atingiu a parede, resultando em um rugido retumbante. À medida que a poeira baixava, David aproximou-se para inspecionar a espessa parede de cimento, apenas para descobrir que a Desert Eagle tinha criado nela um buraco do tamanho de um punho. O reforço de aço no interior da parede também foi destruído pelo impacto da bala. Olhando para o buraco, David não pôde deixar de respirar fundo. Ele não esperava que a Desert Eagle remodelada possuísse um poder tão imenso. Se fosse disparado contra um zumbi, sem dúvida haveria carnificina. Voltando à oficina de armas, David gastou alguns recursos para criar mais 5 Desert Eagles, com cada membro da equipe agora equipado com um. Sua eficácia em combate aumentaria significativamente. Então, David colocou uma adaga de liga leve na mesa da máquina. Jim. Modificar a adaga de liga requer o consumo de 10 peças de aço e 5 cristais de baixo grau. Sem hesitação, David confirmou a modificação, e a adaga de liga leve, assim como a Desert Eagle antes, foi instantaneamente remodelado. Jim. Modificação da adaga de liga concluída. Nitidez aumentada em 15%, poder destrutivo duplicado. Observando a lâmina brilhante, David assentiu satisfeito. Com essas melhorias físicas, ele poderia reduzir bastante sua dependência de habilidades Esper em batalhas futuras, economizando assim uma quantidade significativa de energia. Em seguida, David gastou 20 placas de liga de aço para remodelar o portão principal da base em um portão de liga especial. Juntamente com o nível atual de diamantes da base, pode-se dizer que a base se tornou inexpugnável. Mesmo se atacado por zumbis de alto nível, provavelmente permaneceria ileso. Neste momento, os demais integrantes da equipe retornaram à base. Ao ver as paredes da base transformadas, todos ficaram surpresos. Droga! Essa base faria os zumbis chorarem mesmo no meio de um apocalipse. Arnold exclamou, batendo nas paredes de diamante da base. Todos se aproximaram para inspecionar. Suas expressões se encheram de espanto ao olharem para David. David simplesmente sorriu levemente e então tirou as 5 Desert Eagles remodeladas. Fiz algumas pequenas modificações nessas Desert Eagles. Cada um de vocês pode ter uma para autodefesa. David entregou as armas aos seus companheiros de equipe e eles as examinaram cuidadosamente em suas mãos. Além do aumento da capacidade do carregador, eles não conseguiram discernir nenhuma característica especial. Duke mirou em um carro destruído à distância e atirou. Mais uma vez, o rugido ensurdecedor ecoou pelo estacionamento, seguido por uma explosão. As balas, com uma taxa de acerto crítico de 10%, perfuraram o carro, reduzindo-o a uma bola de fogo ardente. Todos ficaram congelados no lugar, testemunhando a cena. O que está acontecendo? Isso é mesmo uma arma? É mais como um canhão do juízo final. Lembrando que David disse que fez apenas pequenas modificações, a equipe não pôde deixar de torcer a boca. Eles não esperavam que seu capitão fosse tão extraordinário. Esta não foi apenas uma modificação. Era como um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de novas armas. Quem acreditaria que uma única bala poderia destruir um carro? Os membros da equipe olharam para suas Desert Eagles, tratando-as como tesouros preciosos enquanto as embalavam cuidadosamente em seus braços. Capítulo 182. A desolação do apocalipse continuou a se espalhar por esta terra outrora movimentada. No subúrbio, dentro de uma fazenda abandonada, um jovem magro enfiou cautelosamente a cabeça para fora de um palheiro, os olhos percorrendo os arredores como um rato, iluminado pelo luar. Depois de um momento, o homem sussurrou para o careca ao lado dele, que estava agachado na grama: chefe, a inteligência estava errada. Não há uma alma aqui. Droga! Viajamos até aqui por nada.
Nem mesmo um fio de cabelo foi encontrado. O homem magro levantou-se da grama, cuspindo de frustração. Ao ouvir as palavras de seu companheiro, o careca olhou ao redor e confirmou que, de fato, não havia sinal de atividade. Ele se levantou também. Suspiro. Está ficando cada vez mais difícil para nós, clã dos ratos, sobreviver. O careca guardou o grande facão e suspirou. Ambos eram sobreviventes deste mundo pós-apocalíptico, pessoas comuns sem habilidades despertas. Consequentemente, eles naturalmente se tornaram membros do clã dos ratos. No entanto, eles não se juntaram a nenhuma facção do Rat Clan e, em vez disso, estabeleceram sua própria Murder God Gang. O careca, Eamon, era o líder da Murder God Gang, e o homem magro, Brad, era seu braço direito. A gangue deles consistia apenas dos dois. Chefe, ouvi dizer que Gelry, o chefe do Rat Clan local, foi morto há pouco tempo. Esse cara era um esper formidável. Eu me pergunto quem foi habilidoso o suficiente para derrubá-lo, disse Brad, relembrando a notícia que ouvirá há alguns dias sobre a morte de Gelry, o líder do maior clã dos ratos local. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Sim, Gelry era incrivelmente poderoso. Para poder matá-lo, a outra pessoa não deve ser fácil. Eu acho que o nível deles é pelo menos o nível 9. Eamon respondeu. Esper nível 9? Brad não pôde deixar de respirar fundo, o rosto cheio de espanto. O despertar do nível 9 era como uma existência divina para pessoas comuns como eles. Ao ver a expressão atônita de Brad, Eamon lançou-lhe um olhar desdenhoso e disse, olhe para você. Não se esqueça. Mesmo que não tenhamos despertado nenhuma habilidade e não tenhamos subordinados no momento, assim que tivermos oportunidade, recrutaremos os subordinados de Gelry. Então, nós dois nos tornaremos o novo Gelry. Nossa gangue do Deus Assassino será a maior facção do clã Rato na área. Quem se atreveria a nos provocar? Até mesmo os Spers teriam que nos dar uma cara. Ao ouvir as palavras de Eamon, Brad ficou imediatamente animado. Ele não queria passar os dias roubando pessoas comuns ou se escondendo de ataques de zumbis. Neste mundo pós-apocalíptico, quem não gostaria de ter imenso poder e estabelecer sua própria força formidável? Só a ideia de ter centenas de subordinados excitou Brad a ponto de ele não conseguir se conter. Enquanto os dois se preparavam para partir e continuar a exploração, uma súbita rajada de vento sinistro varreu a fazenda. O vento estava gelado, acompanhado por um véu de névoa branca. Chefe, por que está nevoeiro no meio da noite? Brad coçou a cabeça, intrigado com a neblina repentina. Eamon, igualmente perplexo, olhou para a névoa sem saber o que fazer. De repente, dentro da névoa, uma figura fraca emergiu. A figura deu passos cada vez mais perto dos dois homens. Sob o luar frio. A presença dessa figura era especialmente assustadora, causando arrepios na espinha. Acho que você deveria dar uma olhada. Chefe! É um fantasma! Brad apontou para a sombra, com as pernas tremendo e os pelos do corpo arrepiados. Nesse momento, Eamon também sentiu uma pontada de medo, embora permanecesse mais calmo que Brad. Ele havia encontrado muitas coisas estranhas no Apocalipse, então, sem pensar duas vezes, ele se virou e correu. Em situações desesperadoras, correr era a melhor opção para pessoas comuns como eles. No entanto, suas pernas pareciam pesadas como chumbo e, por mais que tentassem, não conseguiam levantar os pés. A sombra olhou para a aparência desgrenhada dos dois homens e zombou. Vocês dois têm sorte de me encontrar hoje. A voz era assustadora e não era outro senão Alexander. Chefe! É um fantasma falante! A testa de Brad estava coberta de suor frio enquanto ele estava deitado no chão, cheio de medo, agarrado à grama selvagem, tentando escapar rapidamente dessa figura misteriosa. Eamon, por outro lado, percebeu que havia encontrado um indivíduo poderoso.
Não importa o quanto ele lutasse, provavelmente não conseguiria escapar das garras dessa pessoa. Com esse pensamento, ele imediatamente se acalmou, virou-se e perguntou a Alexander: Quem é você? Somos apenas pessoas comuns, não temos rancor de você. Por que você está nos atacando? Enquanto falava, Eamon fez o possível para suprimir o terror em seu coração. Ele encontrou muitos espers com habilidades despertas no Apocalipse e estava familiarizado com a aura que eles exalavam. Olhando para a figura escura diante dele. De repente ele sentiu uma força avassaladora, como se uma montanha estivesse pressionando seu peito, dificultando a respiração. Brad estava passando pela mesma coisa, já deitado no chão, com falta de ar. Vocês são os primeiros a me questionar. Vocês deveriam aprender uma lição. A voz de Alexander de repente ficou gelada. Ele acenou levemente com as mãos borradas. E os dois homens sentiram uma pressão imensa no peito, comprimindo o coração. Incapazes de aguentar mais, eles tossiram sangue com força. As pernas de Amon cederam e ele caiu no chão, apertando o peito e gemendo de dor. Você pode me chamar de Alexander. Existem apenas duas opções diante de você hoje. Tornar-se meus subordinados. E eu posso ajudá-lo a despertar suas habilidades e ajudá-lo a recrutar outros espers, ou morrer. Alexander olhou para os dois homens, um sorriso frio nos lábios. A decisão está em suas mãos. Você tem 30 segundos para considerar. Acredito que você sobreviveu tanto tempo porque é inteligente. Ouvindo as palavras de Alexandre, Eamon soube imediatamente que hoje não havia como escapar. Ou se tornaria um subordinado da figura sombria diante deles ou morreria. Dadas estas duas opções, ele naturalmente escolheu tornar-se subordinado de Alexandre. Foi sua única escolha. Além disso, a outra parte poderia ajudá-lo a despertar suas habilidades. Não importa como ele pesou as opções. Foi o mais vantajoso para os dois. Antes que Brad pudesse dizer qualquer coisa, Eamon rapidamente se levantou e se ajoelhou diante de Alexander, dizendo: Alexander, nós dois estamos dispostos a nos tornar seus leais subordinados. Ao ver seu chefe ajoelhado no chão, Brad também suportou a dor e se ajoelhou diante de Alexander. He. Vocês dois são realmente inteligentes. Esse resultado já estava dentro das expectativas de Alexander. A morte era um tabu para todos neste mundo. Capítulo 183. Lembre-se, de agora em diante, você é meu povo, Alexander, disse Alexander enquanto agitava a manga, e um vento frio extremamente escuro envolveu instantaneamente os dois homens. Eamon e Augustus pareciam perplexos, sem saber o que fazer com o vento gelado. No momento seguinte, o vento frio ficou mais forte, formando dois pequenos tornados que o cercaram completamente. De repente, dois relâmpagos deslumbrantes explodiram ao vento, atingindo os dois homens impiedosamente. Eles nunca tinham visto tal visão antes, olhando com os olhos arregalados enquanto o relâmpago passava rapidamente por seus corpos. O vento que o cercava então se transformou em duas enormes poças de sangue, emitindo um cheiro nauseante e podre que encheu suas narinas. Depois de se banhar no sangue da decadência, vocês se tornarão espers no Apocalipse. Aproveite este sabor inesquecível. Alexander disse com uma risada maníaca. Posteriormente, os dois homens afundaram lentamente nas poças de sangue. Apesar de suas lutas, eles não conseguiram escapar do enxame de sangue que os cercava. Breve. Eles estavam completamente submersos no sangue e não havia nenhum movimento ou som. Nesse momento, Alexander tirou o pingente circular de Jade e bateu levemente na borda com o dedo. O pingente emitiu um som nítido, aparentemente em contagem regressiva. Depois de um momento, Alexander parou suas ações e olhou para as poças de sangue. Eamon e Augustus emergiram lentamente deles, cobertos de sangue pútrido. O sangue pingou no chão, produzindo um som de plop, plop, que coincidiu com as batidas anteriores do pingente circular de Jade.
Enquanto olhavam para o sangue escorrendo continuamente de seus corpos, um toque de vermelho apareceu em suas pupilas. Assim que o sangue se dissipou completamente, eles sentiram uma força poderosa percorrendo seus corpos. Eamon ergueu o braço e os músculos de seu corpo tornaram-se tão fortes quanto pequenas montanhas, emanando uma aura extremamente feroz. Augusto experimentou a mesma transformação. Os dois ficaram surpresos com as mudanças em seus corpos e então olharam para Alexander. Vocês agora são Spers de nível 6. Esta é minha recompensa para vocês. Contanto que vocês trabalhem diligentemente sob meu comando, farei de vocês os indivíduos mais poderosos. Nesse momento, o mundo inteiro pertencerá a vocês dois. Alexander disse significativamente enquanto olhava para eles. O quê? Somos Spers de nível 6. O rosto de Amon ficou cheio de espanto ao ouvir as palavras de Alexander. Ele não conseguia acreditar que, num piscar de olhos, ele havia passado de uma pessoa comum para um Esper de nível 6. A velocidade assustadora dessa atualização fez todo o seu corpo tremer ligeiramente. Chefe! Já somos Spers de nível 6? Isso é incrível! Augustus não conseguiu mais conter sua excitação, sua voz cheia de entusiasmo. Ele estendeu o dedo e acenou em direção a um palheiro distante. Instantaneamente, o palheiro foi atingido por um raio e explodiu em chamas. O imenso poder o encheu com entusiasmo mais uma vez. Observando suas expressões alegres, Alexander zombou com desdém. Nos últimos dias, além de liderar a equipe em treinamentos de combate real contra zumbis nas ruas, David vinha estudando constantemente as funções de remodelação do sistema. Além da oficina de armas, ele ampliou a base para incluir o primeiro andar de um prédio. Lá, ele montou uma estufa para cultivar diversos vegetais e frutas. Com a ajuda do sistema, estas plantas cresceram rapidamente, amadurecendo completamente em apenas 1 ou 2 dias. Isso permitiu que os membros da equipe desfrutassem do frescor deste mundo pós-apocalíptico. No entanto, Mônica estava se sentindo frustrada. Seus companheiros de equipe Dani e Abraham estiveram misteriosamente ausentes nos últimos dias, deixando-a sozinha na vasta base. Isso a fez sentir uma sensação de solidão ao subir na varanda e olhar para as ruínas lá fora, uma reminiscência de David. Ficar aqui é chato de qualquer maneira. Eu poderia muito bem encontrar aquele cara e ver se há algo interessante acontecendo. Além disso, também posso brincar com cola. A ideia de cola animou Mônica instantaneamente. Ela imediatamente partiu da base em direção à localização de David, encontrando alguns zumbis espalhados pelo caminho, que ela rapidamente matou. Devagar. Ela chegou ao estacionamento subterrâneo. Naquele momento, David tinha acabado de voltar com a equipe de fora e, quando o veículo de guerra parou, avistou Mônica. Essa garota estava aqui para comprar armas de novo? David sorriu ao olhar para ela. Após entrar na base, Mônica se aproximou de David. Vendo Davi, que ela não via há algum tempo, Mônica sorriu e perguntou, onde está Cola? Acho que você deveria dar uma olhada. David não pôde evitar contorcer a boca com a pergunta dela. Seriamente? Ela veio até aqui só para acariciar o gato? Só então, Cola desceu lentamente do veículo blindado. Ele olhou para Mônica e soltou um miado leve. E caminhou em direção à base. Isso instantaneamente esvaziou a empolgação de Mônica. Vendo a expressão decepcionada de Mônica, David riu e disse, talvez se você comprar algumas armas de fogo, eu possa deixar você sair com Cola um pouco. Esse cara é mais snob do que eu. Ao ouvir as palavras de David, Mônica murchou como um balão furado. Desde a última vez que gastaram tantos cristais na compra de armas de fogo, os recursos de sua equipe diminuíram. Agora, eles não tinham nem dinheiro para comprar uma Desert Eagle, muito menos o fato de Abraham e Dani estarem sempre desaparecendo. Ela não tinha mais nenhum poder ou autoridade. Suspirar. Mônica soltou um suspiro suave e depois olhou para a base de David.
Instantaneamente, ela ficou atordoada no lugar. As paredes da base refletiam uma luz sutil, lembrando uma gigantesca superfície lapidada em diamante. Isso despertou a curiosidade de Mônica, e ela rapidamente se aproximou e tocou. A dureza era sólida e ela podia até sentir uma pitada de poder quente ao tocá-la. Esta é a base do seu time? Mônica perguntou surpresa. Qual é o problema? Algum problema? David respondeu casualmente. Isso é incrível. Você deixou as paredes tão duras quanto diamantes. Mônica balançou a cabeça, achando difícil de acreditar. Isso a lembrou da construção de sua própria base, e ela percebeu que não poderia ser comparada. Um sentimento de inveja de repente se espalhou no coração de Mônica. Ela sabia que David era rico. Mas ela nunca esperou que ele usasse diamantes nas paredes da base. Se isso vazasse, certamente deixaria todos de queixo caído. Vendo a expressão de inexperiente de Mônica, David sorriu. Embora a base de diamantes parecesse impressionante para outros, estava longe de atingir o nível ideal de David. Se ele não estivesse ocupado com a remodelação de armas nos últimos dias, ele teria continuado a atualizar a base. Em seguida, David mostrou a Mônica a estufa no térreo do prédio. Vendo várias frutas e vegetais maduros, Mônica não conseguiu mais se conter. Seriamente? Enquanto outros mal sobreviveram durante o apocalipse. Esse cara estava saboreando melancias frescas todos os dias, e ainda por cima sem sementes? Capítulo 184. Depois de impressionar Mônica com sua base, David olhou para a expressão atônita dela e deu um leve sorriso. Ele sempre considerou Mônica muito bem. Afinal, durante a eclosão inicial do apocalipse, apenas algumas pessoas despertaram como Spurs. A maioria da população restante se escondeu em suas casas, rezando para que os zumbis não batessem à sua porta. Até mesmo se iludindo pensando que tudo era apenas um sonho. Mas quando finalmente perceberam que se tratava de uma catástrofe humana sem precedentes, caíram em total desespero. Apenas alguns indivíduos ousados se aventuraram em busca de alimentos e suprimentos, e a maioria das pessoas morreu de fome em suas casas por medo. Embora Mônica tivesse sua própria equipe e despertasse sua habilidade com sucesso, ela estava entre o primeiro grupo de pessoas a enfrentar o surto de zumbis. David nunca esperou que uma mulher aparentemente tão frágil pudesse sobreviver ao massacre sem fim e confiar em suas próprias habilidades para chegar onde está hoje. Isto foi, na verdade, a lei última do Apocalipse: os adaptadores acabariam por prevalecer, enquanto os fracos pereceriam. Nesse momento, Mônica se agachou no chão e apontou para um melão sendo regado com irrigação por gotejamento. Ela perguntou: este é o melão geneticamente modificado que você mencionou? David havia apresentado aproximadamente as diferentes frutas e vegetais da estufa para Mônica antes. É claro que ele não mencionou seu próprio sistema e, em vez disso, atribuiu tudo a modificações genéticas especiais. David assentiu e disse: isso mesmo, é uma fruta genética. Não só tem um gosto bom, mas também aumenta a resistência humana. Melhora a composição genética e pode até ajudar os Spurs a subir de nível. David se aproximou, abaixou-se, pegou um melão e colocou-o nas mãos de Mônica. Olhando para esta fruta genética, que não parecia diferente de um melão normal, Mônica não pôde deixar de se sentir confusa. Como poderia uma fruta tão comum ser tão poderosa? Mônica examinou a fruta genética em sua mão e perguntou novamente: como você come isso? Posso apenas dar uma mordida? Embora Mônica parecesse confusa, ao ouvir David dizer que essa fruta poderia aumentar a resistência humana e até mesmo ajudar a subir de nível, ela imediatamente a colocou perto da boca, pronta para dar uma mordida. Com a deterioração da situação no Apocalipse, ela já havia percebido há muito tempo a importância da força. Vendo Mônica tão ansiosa, David disse rapidamente: se você não quer ser envenenado e morrer, é melhor esperar. Ao ouvir o aviso de David, Mônica rapidamente afastou a fruta genética de sua boca. Ela olhou para David com ainda mais confusão.
pensando que esse cara estava definitivamente brincando com ela. David riu, virou-se e tirou uma garrafa de líquido transparente. Pegando a fruta genética da mão de Mônica, ele derramou o líquido sobre ela e devolveu-a a ela, dizendo: agora você pode comê-la com segurança. Conhecendo a preciosidade dos recursos no Apocalipse. Ao construir a estufa, David adicionou intencionalmente toxicidade às frutas e vegetais cultivados com a ajuda do sistema. Somente após ser lavado com o líquido transparente em sua mão as toxinas poderiam ser completamente eliminadas. De outra forma, qualquer pessoa que comesse a fruta genética sem ser purificada seria fatalmente envenenada em 1 minuto. David não queria que outros se aproveitassem das coisas que ele cultivou meticulosamente durante o Apocalipse. Enquanto Mônica olhava para a fruta genética que David havia lavado, ela olhou para ele, hesitante, deu uma mordida. Cruz! O som nítido ecoou pelo estufa enquanto a fruta genética, suculenta e tenra, envolvia instantaneamente suas papilas gustativas com sua doçura. Esta fruta genética é tão deliciosa! Os olhos de Mônica brilharam e ela exclamou com entusiasmo. Desde o início do Apocalipse, esta foi a primeira vez que ela provou uma fruta tão deliciosa. Ela foi imediatamente cercada por uma sensação de felicidade avassaladora. Não fique aí parado, comece a se mover. Dessa forma, o fruto do gene pode penetrar em seus órgãos mais rapidamente e seus efeitos serão maximizados, instruiu David. Ele também pegou uma fruta, lavou-a com o líquido e começou a comê-la sem hesitar. Então David tirou a camisa e começou a correr na estufa. Vendo o físico musculoso de David, as bochechas claras de Mônica ficaram rosadas. Desde que David começou a se exercitar, ela sentiu que não seria apropriado ficar ali parada. Então ela seguiu David e começou a correr também. Depois de uns 30 minutos. Se sente ótimo! David parou e exclamou alegremente. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma agradável onda de energia fluindo por seu corpo. Os suores correndo de seu corpo emitiam um leve vapor branco. David então tirou uma adaga de liga leve da cintura e demonstrou uma técnica de faca rápida e afiada na frente de Mônica. Quer fosse a velocidade de seus ataques ou sua agilidade em se esquivar, todos eles eram mais rápidos do que antes de consumirem o fruto do gene. Até mesmo sua resistência parecia estar se reabastecendo, apesar de ter corrido pela estufa por meia hora. Observando o estado energético de David, Mônica também começou a sentir as mudanças dentro de si. De fato, depois de consumir a fruta genética, ela pôde sentir claramente o fluxo de poder em seu corpo. Ela então sacou sua própria adaga e exibiu uma técnica simples de faca na frente de David. Uau! A adaga cortou o ar, produzindo uma série de sons, embora os movimentos de Mônica estivessem imbuídos de uma graça feminina diferente dos de David. Nada mal. Parece que você absorveu totalmente o fruto do gene. David assentiu com aprovação. Uma pitada de excitação apareceu no rosto de Mônica enquanto ela examinava incrédula seu próprio corpo. Ela nunca imaginou que uma simples fruta pudesse lhe trazer surpresas tão agradáveis. Se ela consumisse um todos os dias, sua força não se tornaria extraordinária? Depois de hesitar por um momento, ela olhou para David e perguntou: você vende frutas genéticas? Gostaria de comprar algumas. David já havia antecipado a pergunta de Mônica e sorriu, concordando com a cabeça. Considerando que somos velhos conhecidos, posso vender alguns para você. Porém, o preço. O preço é negociável. Uma coisa tão boa vale qualquer quantia em dinheiro, interveio Mônica rapidamente. David assentiu e, depois de pensar um pouco, ergueu 5 dedos. 5 cristais para uma fruta genética? Mônica perguntou. Ela achou o preço aceitável, mas David balançou a cabeça. Uma fruta genética para 5 cristais avançados. 5 cristais avançados. David citou um preço que imediatamente chocou Mônica. Você acha que é muito caro? Posso não vendê-lo para outras pessoas. Além disso,
Este já é um preço com desconto para você, disse David com um sorriso, apontando para as centenas de frutas genéticas na estufa. Na sua opinião, embora o preço de 5 cristais avançados fosse um tanto alto, ninguém mais tinha essas frutas além dele. Naturalmente, ele queria lucrar com esta oportunidade. Ele riu novamente da expressão atônita de Mônica. Capítulo 185. Na verdade, Mônica também sabia que o preço de uma fruta genética por 50 cristais avançados era exorbitante. No entanto, quando ela pensou nas poderosas funções do fruto genético, seu coração não pôde deixar de ficar tentado. Obter tal recurso em meio ao apocalipse seria de grande ajuda para ela e sua equipe. Depois de calcular suas economias privadas, ela tinha 60 cristais avançados. Estas foram recompensas que ela ganhou enquanto caçava zumbis com a equipe. Embora não fosse muito, foi o suficiente para comprar outra fruta genética. Então Mônica cerrou os dentes e disse: "Trarei os cristais amanhã. Faremos uma troca direta." Vendo a expressão de dor no rosto de Mônica, David sabia que ela já estava atraída pelo fruto do gene. Ele acenou com a cabeça e sorriu: "Amanhã na mesma hora, estarei aqui esperando por você. O fruto do gene será seu então." Mônica assentiu e relutantemente deu uma última olhada na abundância de frutas genéticas antes de deixar a base de David. Quando Mônica saiu, Sally caminhou silenciosamente do primeiro andar até a estufa. Você parecia ter tido uma boa conversa com ela. O rosto de Sally mostrou uma pitada de ciúme enquanto ela falava com David. Ao perceber que Sally estava com ciúmes, David caminhou até ela e esfregou sua cabeça, dizendo: "É sobre relações comerciais. Temos tantos frutos genéticos na estufa que não podemos consumir todos eles. É melhor trocar alguns por cristais. Dessa forma, os recursos da nossa equipe serão mais substanciais." Sally entendeu o raciocínio por trás das ações de David, mas vê-lo interagir com outras mulheres ainda despertou algum ciúme dentro dela. "Tudo bem. Não há necessidade de ficar chateado. Venha ver o presente que preparei para você." David pegou a mão de Sally e a conduziu até uma sala no segundo andar. "Um presente?" Sally parou por um momento antes de seguir David até a sala do canto. Quando chegaram à porta, David empurrou-a gentilmente. De repente, várias velas tremeluzentes apareceram no meio da sala. Sobre a mesa não havia apenas velas vermelhas, mas também 2 pratos de bife com macarrão e uma garrafa de vinho tinto. A sala estava repleta de um ambiente romântico cativante sob o brilho quente das velas. "Este é o jantar à luz de velas que preparei para você." David segurou a mão de Sally e entrou na sala. Durante o intervalo em que Mônica saiu, Davi havia preparado todas essas coisas. No entanto, antes que ele tivesse a chance de chamar Sally, ela já havia chegado sozinha. Este quarto também foi transformado por David num espaço separado, com uma cama e um sofá forrado de pele no interior. Embora as instalações fossem simples, era um raro refúgio de tranquilidade. Enquanto Sally olhava para as velas vermelhas tremeluzentes à sua frente, uma súbita onda de calor brotou em seu coração. Desde o início do apocalipse, Sally não tinha visto uma cena tão romântica. Quando essa memória muito perdida apareceu de repente diante de seus olhos, ela olhou para David com entusiasmo, seus lindos olhos brilhando como estrelas. "Não fique aí parado. Sente-se." David puxou uma cadeira para Sally e sentou-se em frente a ela. Ele abriu a tampa de madeira do vinho tinto. O aroma rico encheu a sala, derramando-se nas taças altas de vinho. O vinho tinto oscilante, iluminado por a luz das velas, acrescentada à atmosfera encantadora. "Parabéns pelo seu trabalho árduo durante este período." David ergueu sua taça de vinho e disse para Sally. As bochechas claras de Sally instantaneamente ficaram rosadas quando ela brindou com a de David e tomou um gole. Olhando para o homem bonito à sua frente, Sally sentiu como se houvesse um pequeno cervo pulando o coração dela. "Acho que você deveria dar uma olhada. Desde seu último encontro,
Sally não tinha passado um tempo sozinha com David como fez hoje. A longa vida pós-apocalíptica gradualmente a fez esquecer esses momentos de beleza da vida. Ela nunca esperou que David preparasse um jantar à luz de velas para ela neste momento. Que mulher não se emocionaria? O ciúme que Sally sentiu por causa de Mônica desapareceu completamente. Eles comeram bife, beberam vinho e riram, tornando impossível dizer da sala que o mundo exterior estava em um apocalipse. Se outros soubessem que estavam aqui saboreando bife e vinho, certamente ficariam com inveja. Depois de uma refeição satisfatória, Sally começou a se sentir um pouco tonta. O rubor em suas bochechas ficou mais profundo. Olhando para David, ela tinha uma expressão feliz no rosto. Então ela se levantou e caminhou lentamente em direção a David. Iluminada pelo brilho suave das luzes, a figura curvilínea e atraente de Sally tornou-se ainda mais cativante. Mesmo com sua roupa de combate solta, não conseguia esconder seu charme natural. Deveríamos dormir aqui esta noite. Sally corou enquanto falava suavemente com David. Ao ver essa mulher tímida na sua frente, um sorriso apareceu nos lábios de David. Sem dizer uma palavra, ele pegou Sally no colo e jogou-a na cama. Seguiu-se uma noite de silêncio. Na manhã seguinte, David acordou e olhou para Sally, que ainda dormia em seus braços. Ele sorriu, levantou-se, vestiu-se e saiu da sala. A rara luz do sol brilhava através das janelas dilapidadas do prédio. David espreguiçou-se preguiçosamente e preparou-se para verificar o crescimento das frutas e vegetais na estufa. Assim que ele entrou na estufa, uma figura gordinha de repente passou por ele do lado oposto. As sobrancelhas de David franziram instantaneamente e ele rapidamente sacou sua adaga de liga leve, perseguindo o homem ligeiramente gordinho. Embora o homem estivesse acima do peso, ele era surpreendentemente rápido. Depois de passar por vários frutos genéticos, ele rapidamente se dirigiu para a saída do outro lado. Mas aos olhos de David, a velocidade do homem ainda era muito fraca. Em um piscar de olhos, David o alcançou por trás, ergueu o pé e chutou impiedosamente as costas do homem. Droga! Você deu tudo de si! O homem um pouco gordinho foi jogado no chão pelo chute de David. Ele se levantou enquanto segurava sua cintura, virou-se e reclamou com David. Um sobrevivente. Ao ouvir as palavras do homem, David imediatamente deduziu sua identidade. A julgar pela aura que emanava dele, ele era uma pessoa comum que não havia despertado nenhuma habilidade. Isso intrigou David. Como uma pessoa comum acabou em sua base? Olhando para um pedaço de vidro quebrado não muito longe, David entendeu imediatamente. Acontece que ele não teve a chance de atualizar o vidro do segundo andar da base para um vidro resistente a explosões. O intruso deve ter subido e retirado o vidro para entrar. Com um olhar frio, David olhou para o homem e perguntou: "Quem é você e por que está aqui?" O homem um pouco gordinho continuou esfregando a cintura, sentindo claramente o peso do chute de David. "Apenas me chame de gordo." E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.